Olá, seja bem-vindas e bem-vindos ao workshop do zero ao 3D. Esse workshop eu preparei para quem ama decoração, que gosta de trabalhar com isso, para designers de interiores, arquitetos que querem fazer um projeto 3D do zero, desde a parte da planta baixa até a parte de apresentação desse projeto. Esse workshop vai funcionar da seguinte forma: está dividido em 3 aulas, tá? Essa é a primeira aula. Nessa primeira aula, eu vou apresentar o SketchUp, que é a ferramenta que nós vamos utilizar, e vou mostrar os principais erros que você pode estar cometendo na hora de executar o seu projeto, de levantar o seu projeto no 3D. Na segunda aula vai ser a parte de otimização do projeto. Você vai ver que existem formas corretas de você fazer para que você tenha uma otimização do projeto e que sobre mais tempo para você perder na parte de criação do projeto do que na ferramenta em si. E a última aula, que é a aula 3, é só o começo. Você vai ver, você vai descobrir um mundo que você vai ver que isso é apenas o começo. Por isso que eu dei esse nome para ela. Então, eu quero saber quem aqui gosta de decoração? Quem entra num ambiente e fica imaginando todo aquele espaço, o que está sendo, o que você pode modificar naquele espaço? Eu sou muito assim. Eu entro no espaço e já fico imaginando, ah, nossa, aquela porta podia estar daquela forma, aquela parede podia não estar mais ali, podia abrir um ambiente, e fico pensando, imaginando N coisas na minha cabeça. E eu acredito que muita gente que está assistindo esse vídeo também tem essa ideia, né, do ambiente, essa criatividade à flor da pele. No evento anterior que nós organizamos no ano passado, nós fizemos um projeto 3D do zero de uma sala de Natal. E eu ensinei vocês como que você fazia toda a parte de levantar o projeto, a parte de decoração, até a parte da renderização final dessa sala de Natal. Nesse workshop vai ser uma proposta diferente. Essa proposta vai ser: você vai desenvolver o projeto desse apartamento e nós vamos fazer toda a parte da estrutura, então paredes, abrir vãos de portas e janelas, inserir o mobiliário, fazer a parte pavimento, rodapé, colocar teto, iluminação e fazer as cenas que você vai poder usar para apresentar como seu primeiro portfólio para quem ainda está começando, né? E você pode estar imaginando, mas como, Amanda? Eu não sei nada de SketchUp, ou eu sei muito pouco de SketchUp. Ou então você pode estar pensando assim, nossa, mas eu só sei AutoCAD. Não sei fazer nada em 3D. Todos os meus projetos que eu apresento no AutoCAD. Mas eu vou te acalmar e vou te mostrar que existe essa possibilidade. Você pode sim aprender e pode desenvolver e sair desse workshop uma pessoa completamente diferente. Aqui eu vou mostrar para você agora a comunidade que nós temos, que é a comunidade do zero ao 3D. Se você ainda não está na comunidade, não perca de entrar, tá? O link da comunidade vai estar no WhatsApp ou no seu e-mail. E eu vou mostrar para vocês o resultado que quem participou do evento anterior teve nessas 3 aulas. Olha só, então eu vou aqui mostrar na tela do computador. Olha, essa é a comunidade do zero ao 3D e essas são imagens das pessoas que participaram do evento, tá? Eu disponibilizei toda a parte do material para elas e elas foram criando, ó, seus espaços conforme o material que eu disponibilizei para as aulas, tá? Então você pode ver que a gente começou numa aula do zero e fomos inserindo todos os objetos de decoração. Eu vou aqui vir mais para baixo. Olha só que legal esse resultado, tá? Nesse evento eu expliquei um pouco sobre o Enscape, tá? No final, na última aula, eu vou falar um pouco sobre esse programa, mas eu quero que nesse momento vocês foquem nesses resultados aqui de pessoas que nunca trabalharam com o SketchUp e que conseguiram, com as aulas, desenvolver esse projeto. Então, aqui, ó, tem os resultados que as pessoas foram colocando aqui e foram compartilhando todo esse desenvolvimento do projeto. E é isso que eu quero de vocês, que vocês participem das aulas e que possam fazer
esse tipo de projeto e tenham esse resultado, tão bom quanto esses que vocês estão vendo aqui. Então, o pessoal que, que participou conseguiu desenvolver todo esse projeto. E eu quero que vocês olhem o resultado aqui, o depoimento da Daniela, que ela falou do 0 ao 3D literalmente. Muito obrigada, Amanda. Foi uma experiência maravilhosa, com muita aprendizagem e muitas dicas úteis. Sem dúvida alguma, vou continuar a visitar as tuas redes sociais e assistir os teus vídeos. Ou seja, ela não tinha trabalhado ainda com esses programas e esse foi o resultado final. Assim como a Daniela, tiveram outras pessoas também que tiveram os mesmos resultados, tá? Então vocês podem ver aqui na comunidade, quando você entrar lá dentro, que realmente cada pessoa desenvolveu, teve os seus desafios, mas conseguiu o resultado final que era desejado. Então, vocês podem ver que assim como essas pessoas que nunca tinham trabalhado ou que conheciam um pouco sobre os programas conseguiram desenvolver um projeto do zero, você também vai ser capaz de chegar ao final dessa terceira aula, né, da aula 3, e ter o melhor resultado possível se você assistir todas as aulas e cumprir todos os exercícios, é claro, né? É só você acreditar que você é capaz e seguir em frente. É só pensar assim: qual é o próximo passo que eu preciso fazer para chegar a esse resultado? Se eu quero fazer um projeto 3D e desenvolver várias habilidades, eu sou a Amanda de hoje, tá? A Amanda que vai desenvolver aquele projeto espetacular, com todos os detalhes, e vai fazer tudo aquilo que eu imagino na minha mente que eu quero para mim no futuro, ela vai ser construída, tá? Essa pessoa que você quer ser, ela vai ser construída ao longo do tempo, tá? Então, quando você olha um resultado como esse e fica pensando, ai, não, isso não é para mim. Não, eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade com o computador. Eu não sei mexer no computador. Esses programas 3D é muito difícil para mim. Isso não é para mim. Quando você imaginar isso, pense que você não é agora, nesse momento, a pessoa que você quer se tornar, tá? Você vai passar por um processo e esse processo vai te tornar essa pessoa que você quer ser. Isso para qualquer área da sua vida, tá? E foi assim que aconteceu comigo. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a faculdade, logo no segundo ano, eu fui buscar um estágio de arquitetura. E o primeiro estágio que eu encontrei foi um estágio num escritório próximo à faculdade. E nesse estágio eu tive uma oportunidade de entrar, né? Só que eu fiz um teste antes. Durante uma semana eu tive que trabalhar e mostrar o que eu sabia fazer, ou mostrar pelo menos a minha força de vontade. Porque eu não tinha nenhum curso de SketchUp, eu tinha um curso de AutoCAD que eu fiz assim, muito rápido nas férias e pude, com esse curso, entrar nesse estágio, né? E fui desenvolvendo as minhas habilidades ali dentro. Eu tinha uma colega que foi quem me ensinou a mexer primeiramente no SketchUp, que ela mexia muito rápido e desenhava muito rápido. Eu tenho certeza que você deve conhecer uma pessoa que você se inspira e que você pensa assim: nossa, essa pessoa, eu queria ter um pouquinho da habilidade dela, eu admiro ela por conta disso. Então, se agarra a essa inspiração para você poder pensar que um dia você pode ser como essa pessoa, né? Então eu observava essa minha colega, que é a Aline, e eu ficava imaginando, nossa, se um dia eu conseguir desenhar metade do que ela desenha, assim, com agilidade e tal, eu tô muito feliz. E foi ela que foi me ensinando a mexer com SketchUp. E como que eu aprendi o SketchUp? Eu aprendi ali, ó, no campo de batalha, tá? Foi mesmo assim, no dia a dia do escritório que eu tive que aprender para poder trabalhar e apresentar para o projeto. E dessa forma que você vai aprendendo, quando você aprende para ter que resolver problemas, é diferente de você aprender apenas na teoria, né? Essa parte prática que o escritório te exige faz com que você aprenda de uma maneira assim que tem que ser muito otimizada, porque tempo é dinheiro, não é verdade? Então, com esse escritório que eu trabalhei, eu tive que desenvolver essas habilidades.
Mas eu não parei por aí. Eu, além desse escritório que eu trabalhava, ainda fui trabalhar em outros lugares. E com o tempo acabei me destacando, até mesmo na faculdade, e comecei a dar aulas para meus colegas da faculdade. E comecei a dar cursos nessas escolas profissionalizantes e fui pegando essa experiência. E com cada aluno, cada turma que eu pegava, eu adquiria novos conhecimentos. Então, eu gosto muito de falar que as minhas alunas, os meus alunos me ensinam muito e muita coisa eu aprendo para poder ensinar. Então, é um aprendizado assim constante. E é por esse motivo que eu gosto de ensinar, de mostrar esse meu jeito de desenhar no SketchUp, porque eu vejo que quando as pessoas aplicam essa maneira de desenhar, elas têm resultados extraordinários e elas compartilham comigo com uma grande alegria. Então falam: "Ai, Amanda, eu consegui desenhar". Eu tenho uma amiga que eu gosto muito dela, a Alexandra, que é arquiteta, professora de faculdade, e ela falou assim pra mim: "Amanda, eu tenho muita dificuldade com o AutoCAD, era super travada com o AutoCAD. E depois que ela fez aulas comigo, ela destravou, assim, sabe? E fez algumas aulas comigo também de SketchUp, mandou para mim uma foto do computador dela com o resultado do que ela tinha aprendido em poucas horas, o tanto que ela desenvolveu. Ela fez o projeto da casa onde ela mora, do estúdio onde ela mora. Aí nós íamos pra lá e ela, que assim, o que eu tô falando não é porque assim, somos amigas desde aquela época. Amanda, ela tem um método que ela consegue quebrar o que você tem de medo, quais dificuldades. Ela consegue no ponto de cada pessoa. Eu falo isso porque assim, ela conseguiu comigo com AutoCAD, coisa que eu já tinha feito imensos cursos que nunca resultaram. E ela conseguiu isso. Só que na altura tinha uma coisa descoordenada que era a minha máquina, que já estava muito velhinha para. Mas mesmo ela estando muito velhinha para, ela conseguiu um outro feito, que foi me apresentar na altura o SketchUp, que não rodava mesmo na minha máquina, mas eu consegui que ele rodasse. E assim, em uma aula, Juro, uma aula. em uma aula, nós conversando, ela falou: Alexandra, como é que você, numa aula mexendo, já conseguiu usar? Eu falei: é mérito de quem está explicando. Não, é mérito de quem fez. E ela fez o apartamento dela inteirinho, aquela casa dela. Foi isso. Então, assim, quem tem dúvidas, quem tem bloqueio, não que a Amanda seja psicóloga, efetivamente, não é essa a proposta, né? Porque, assim, o método que ela desenvolveu e vem a desenvolver, porque, assim, não é um método fechado, porque ela sabe ir ao ponto da dificuldade de cada aluno que cai na mão dela. Então, isso, assim, eu acho que isso é o diferencial e isso é o plus, não é? Da coisa do curso, da coisa de quem ensina, não é? Porque o curso é um curso que pode ser, você compra imensos cursos hoje em dia disponíveis, mas a diferença é quem te orienta. E essa orientação que a Amanda tem, que está dentro do método que ela ensina, que é a cereja do topo do bolo, tá falado. Então, ter esse reconhecimento, ter esse agradecimento, faz com que eu fique muito feliz e que queira repartir com mais pessoas ainda. E foi por esse motivo que eu fui criar o meu curso online, que era uma forma de eu poder estar presente em várias pessoas, poder me multiplicar, né? Então agora eu quero mostrar para vocês como que é o SketchUp, quais são as primeiras etapas que você precisa desenvolver ali dentro do SketchUp para você poder seguir em frente. Então vamos parar de conversar aqui só e vamos mesmo para a parte prática da aula. Mas antes de ir para a parte prática da aula, eu queria te fazer um pedido. Nesse momento, você não precisa estar com o SketchUp tentando acompanhar ao mesmo tempo, tá? Essa aula ela vai ficar gravada e você vai poder assistir ela e depois fazer o exercício junto com essa gravação. Então, eu vou dar tempo para vocês. Então, como essas aulas são espaçadas, né? Um dia sim, um dia não. Então, segunda, quarta e sexta tem aula. Na terça, na quinta e no sábado é o tempo de vocês poderem fazer o exercício, tá? Então, nesse momento, eu quero que você apenas preste atenção na aula e faça anotações. Com certeza você pode fazer anotações, porque isso vai te ajudar a lembrar, a recordar
da matéria que eu vou passar para vocês. Mas eu gostaria que nesse momento você apenas tentasse absorver esse conteúdo e entender todo esse processo do SketchUp, tá bom? Então vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para você como que vai funcionar. Quando você instalar o seu SketchUp, ele vai vir aqui com esses quadradinhos. E você vai escolher essa versão aqui, tá? Em metros. É nessa que você vai trabalhar. Lembrando que todo o conteúdo vai estar aqui, ó, no Drive, tá? Aqui no Drive você vai encontrar todo o conteúdo que a gente vai precisar para essa aula. Então, os blocos 3D vão estar aqui, a parte da planta, tá? Todo o material que você precisar vai aparecer aqui no Drive, tá? Então, esse link tá na comunidade do Facebook, então você precisa entrar lá, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui essa bonequinha, porque eu não preciso dela, e vou mostrar para vocês essa interface inicial do SketchUp. Então, o SketchUp, ele vem aqui com essa ferramenta aqui em cima, suas principais ferramentas, e tem essa ferramenta aqui lateral que não vem sempre, né? Não aparece sempre na versão quando você instala. Depois nós temos aqui essa parte da bandeja padrão. Essa parte da bandeja padrão, ela vai ajudar a gente a configurar vários parâmetros aqui dentro do nosso desenho, tá? Então, eu vou explicar para você como que você faz para colocar essa bandeja se ela não estiver aparecendo e também vou explicar como colocar essa bandeja lateral aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar sempre na versão em inglês e em português também, tá? Então, vamos lá. Para colocar aquela default tray aqui, que é a bandeja padrão, você vai vir nessa opção Window, janela, default tray, bandeja padrão, show tray, mostrar a bandeja, tá? Então, você vai vir aqui e vai aparecer essa opção. Depois, se ela aparecer assim solta, é só você segurar nessa parte azul, tá? E pressionar, continuar segurando, arrastar aqui para o meio, ó, e colocar nesse quadradinho, tá? E ele vai ficar aqui no canto. Perfeito? Ótimo. Não precisa fazer agora. Presta atenção aqui que depois você faz com a aula gravada. Eu sei que tem muita gente que não vai resistir e vai querer fazer ao mesmo tempo, porque eu sou assim, tá? Então é por isso que eu já tô falando, porque eu sei como que funcionam as coisas. Então vamos lá. Para colocar a lateral, então vou aqui na opção View, Toolbars, então visualizar ferramentas e vai aparecer essa janelinha aqui. Nessa janelinha você vai baixar e vai procurar por conjunto grande de ferramentas ou essa opção Large Toolset, tá? Vou colocar essa opção aqui, vou fechar essa janelinha e nessa parte onde está escrito o nome da ferramenta, eu vou segurar e vou arrastar para o canto, tá? Posicionou onde você quer, é só soltar o rato. Perfeito, já posso começar. E como que a gente vai começar? Nós vamos começar com a parte da planta, tá? Todo mundo que trabalha com projetos 3D recebe uma planta de um escritório de arquitetura, do seu cliente, tá? Você vai ter uma planta base. Essa planta base, ela vem em DWG, que é o AutoCAD. Se ela não vir em DWG, você vai ter que desenhar. Se ela vir em imagem, né? Você vai ter que desenhar, digitalizar ela, tá? Aqui embaixo na descrição, eu vou deixar um link de uma aula que eu fiz explicando como que você faz para desenhar em cima de uma planta, tá? Nesse caso, para essa aula, nós precisamos otimizar o tempo das aulas, porque não daria tempo de eu explicar todos os pormenores. Então, eu já deixei essa parte pronta para vocês. Essa parte vai estar lá no Drive, então você vai descarregar numa pasta do seu computador, guarda lá na área de trabalho, escreve Workshop do 0 ao 3D e coloca todos esses documentos e arquivos ali dentro para você não se perder, tá? Então vamos lá. Depois que você fizer esse download, você vai colocar a planta baixa aqui dentro do seu SketchUp. Então, para isso, eu vou fazer essa opção aqui, ó. Lá no arquivo, File, no menu, na barra superior, eu vou na opção Importar, tá? Ó, e aqui no meu computador, ó, eu já até coloquei uma pasta. Do 0 ao 3D, eu tenho essa pasta. Aqui, Projeto Planta e Planta 2D Base, tá? Eu vou importar.
Quando eu importar, ele vai perguntar onde que eu quero colocar ela. Ó, ela vem solta no meu rato, ó. Não precisa segurar o rato, só movimenta ele, posiciona aqui nesse eixo e dá um clique. Pronto, já tá aqui dentro, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho as informações de planta baixa, e a altura dessas janelas, a altura do pé direito e assim por diante. Agora, eu vou explicar para você como que eu fazia antes, tá? Antes de saber o que eu sei hoje. Para você, e também é o jeito também que é ensinado em muitos lugares. Eu vou até fazer uma cópia aqui, ó, dessa planta, vou deixar aqui do lado, e vou dar um explode nela. Vou explodir só para mostrar. Vocês não precisam fazer isso, tá? Na etapa de vocês, porque eu só vou exemplificar como que é feito geralmente, tá? Então, você recebe uma planta e você vai fechar essa planta, tá? Todas as paredes para você poder subir essas paredes aqui, tá? Então, vou fechar todas as aberturas. Tem que fazer assim com a ferramenta linha, fechar todos os pontos para você poder subir. E o que que eu quero dizer com fechar essas linhas? Vocês veem que quando eu faço esse movimento de fazer um risco por cima dessa linha, ela vai fechando e vai ficando branca, tá? Por quê? Porque se você observar por baixo, ó, isso são só linhas. Quando eu trago o desenho, é só linha, não tem nenhuma face. E o SketchUp trabalha com faces, tá? E aí você tem que fechar todas essas linhas e tal, assim que eu trabalhava no começo, tá? E agora, eu vou até excluir essa parte aqui que eu não vou precisar, vou até apagar aqui, pronto, só para mostrar para você como vai funcionar. E agora eu vou com a ferramenta Push Pull e puxava, então aqui tem 3 metros. Aqui também tem 3 metros. E o máximo que você conseguia otimizar era dando um clique duplo, né? 2 cliques assim, um em cima do outro, e ele levantava as paredes. Quando chegava na parte das portas, tinha que fazer assim, ó, levantava 2,10 de altura e depois apertava o Ctrl, que ele faz esse maisinho, subia para poder marcar as portas. Então eu tinha que fazer isso tudo em todo o desenho. E depois tinha que fazer o push-pull para abrir aqui a face. Então faz assim. Tem muita gente que ainda trabalha assim. Conta aí para mim se você deixa aqui nos comentários se você também trabalha dessa forma ou se alguma vez você já trabalhou assim, tá? Eu quero saber se tem alguém que trabalhava assim igual eu. Então, ia lá. Ah, e detalhe: o projeto está explodido, tá? Explodido que eu quero dizer é está solto. Quando a gente trabalha com SketchUp, isso aqui tudo tem que estar em grupo, tá? Porque senão ele junta tudo, ó, parede com chão, com tudo. Então ele tem que estar tudo separado em grupo, tá? E dessa forma de você desenhar, você teria que levantar parede por parede, separar o que você quer. Ah, esse aqui é um grupo, e aí só depois eu vou subir essa parede, blá blá blá. E demorava uma eternidade para fazer tudo isso, tá? Aí eu descobri, nesse tempo todo que eu venho trabalhando com SketchUp, que eu já trabalho com SketchUp desde 2011, mais ou menos, eu descobri um plugin maravilhoso, tá? Um plugin que com certeza vai te ajudar. Também vou deixar aqui na descrição, que eu sou uma pessoa maravilhosa, sou muito boa de coração. Vou deixar também, se você quiser instalar esse plugin, que ele é muito fácil de instalar, tá? Nesse vídeo, nesse link que eu vou deixar, além de ensinar como você vai baixar, né, como você vai descarregar esse plugin, eu ainda, se você clicar lá nesse vídeo, tem também o arquivo para você descarregar, tá? Então vai ter tudo ali explicadinho. É só entrar no link que está escrito na descrição. Vai estar plugin 1001 bit. Você vai clicar lá e vai ver como faz o download, ok? Então tá. Se você estiver assistindo essa aula gravada, né, depois que aconteceu, o que você vai fazer? Você vai parar esse momento. Quando você for assistir essa aula gravada, né? Por isso que eu falei, você vai ter que prestar atenção agora para depois fazer sozinho. Então você vai pausar nesse momento o vídeo, vai entrar na descrição do vídeo e vai ver a parte do plugin, tá? A parte do plugin você vai clicar lá, vai ver como que instala, terminou, volta para cá pro vídeo, ok? E aí a gente já pode continuar.
E aí eu vou te mostrar como que você vai fazer com o plugin 1001bit. Quando você instala ele, detalhe, só uma dica. Para você instalar, tem que estar fechado o SketchUp, tá? E depois que você abre, ele vai aparecer o plugin aqui, ó. Ele vai aparecer assim. Se por acaso ele não aparecer dessa forma, você vai fechar nada, não vai existir, né? Você vai vir aqui ó, nessa opção View, Toolbars e vai procurar ele aqui, tá? Então, visualizar ferramentas e selecionar o 1001. E qual ferramenta que eu vou utilizar dessa daqui? Eu vou utilizar essa de construir as paredes, tá? E para eu construir a parede, eu preciso saber de duas informações. Primeiro, a largura dessa parede e a altura dessa parede. Então, para isso, é só eu vir aqui, ó, no meu desenho e vou ver a altura dela total até a parte da laje é 2,95, tá? Se quiser, pode fazer 2,95, pode colocar 3 metros, se quiser arredondar, tá? Não tem problema nenhum. Então, eu vou, não tem problema, tá aqui minha planta, e eu vou desenhar aqui por cima, tá? Então, vamos lá. Você vai clicar aqui nessa opção. Antes eu preciso ver a largura. Lembra que eu falei da largura, né? Então, a largura aqui é 30 centímetros. E a altura é 2,95, tá? E o pé direito vai ser 2,80. O pé direito, gente, onde você tiver, dá só uma olhada na altura da sala ou da cozinha, onde você estiver assistindo esse vídeo, dá uma olhada que tem o pavimento e tem o teto, tá? A parte que você visualiza, isso é o pé direito, tá? Então, independente se tem um teto falso e depois tem a laje, isso não é o pé direito. O pé direito é até a parte livre, tá? A parte útil da altura. Então, você dá só uma olhada que o pavimento até o teto é o pé direito, tá? Não é o nosso pé direito do nosso corpo, para que isso fique bem claro. Então, vamos lá. Voltando aqui para nossa aula, vamos lá. Ferramenta. Então, aqui eu vou colocar, lembra qual que era a largura que eu falei da porta? Alguém lembra? 0,30, né? E depois a altura 2,95, então 2,95. E agora, não aperta Enter, eu sei que tem muita gente que já quer apertar o Enter, não é o Enter. Você vai apertar aqui nesse botãozinho, ó, Build Wall. E aí você vai construir a parede. E agora presta atenção, ó. Você precisa visualizar todos os pontos que você vai andar aqui para clicar. Então, eu vou fazer primeiro essa parte aqui, ó. Então, eu vou clicar ponto inicial e vou clicando, ó, em todos os pontos externos da parede. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou dar 2 cliques, tá? Agora, eu vou virar esse outro lado e vou fazer essa outra parede aqui e tal, tá? Então, eu vou novamente lá na ferramenta. Ele lembra, tá? Ele tem uma memória, ele lembra o último que eu utilizei. E agora eu venho novamente Build Wall e vou terminar. Então, dei um clique, segundo clique, terceiro, acabou? 2 vezes, 1, 2. Pronto. Olha que lindo. Então, eu já tenho, ó, parede separada em grupo, tá? E já tá linda, maravilhosa. Não precisei puxar com push-pull, ferramenta, lá. Olha só a facilidade. Agora, eu vou fazer a abertura. Lembra que eu fiz a abertura do anterior, que era push-pull? Eu puxa, Ctrl, puxa, olha só que fácil. Aqui, depois dessa ferramenta, deixa eu até aumentar aqui. Do lado da ferramenta de construir parede, tem esse aqui das aberturas. Olha que legal. Vou fazer a porta e a janela que tá aqui. Só que eu preciso visualizar. Lembra que tava ali aquele corte? Eu vou mostrar para você. Se você apertar a letra K no seu teclado, letra K, você vai ver que aparece aqui as informações. Ou você pode vir aqui fora. Eu vou medir essa porta. Então, essa porta ela vai ter 2,5 de altura e 2 de largura, se eu não me engano. 2 de largura, tá? E é isso que eu vou fazer aqui nessas duas portas-janelas. Então, eu vou clicar na ferramenta e vou dizer para ele, ó, olha só que legal, ela já vem tudo desenhadinho, explicadinho. Então, o W é 2, que é a largura, e a altura é 2,5. E agora eu vou clicar nesse botãozinho de criar abertura. Vou posicionar aqui na minha parede e preciso visualizar esse retângulozinho aqui, tá?
presta atenção, tem que visualizar. Se você colocar aqui de uma forma e ele não aparecer, ele não está funcionando. Fecha o SketchUp e abre de novo, tá? Então, vamos lá. Posicionei aqui e dou 2 cliques. 1, 2, rapidinho, ó, viu? Já fez. E agora de novo. 1, 2, pronto, perfeito. Olha só o trabalho que eu tive. 0, né? Beleza. Agora aqui a altura dessa janela aqui, tá? A altura não, essa janela aqui que a gente vai fazer. Para fazer essa janela, a gente vai fazer de uma outra forma. Aqui no plugin, ele até fala para você ter 3 cliques, tá? Para você poder fazer. Pode fazer dessa forma, mas eu prefiro fazer ainda assim, ó. Eu vou apertar a letra T de tape, tá? Que é o medidor. Vou clicar nessa linha aqui de baixo. Vou posicionar o rato para cima e vou ver essa linha azul, tá? Se não aparecer a linha azul, você vai apertar a setinha para cima no seu teclado, tá? Setinha para cima. Olha só, igual eu tenho aqui esse... não sei se vai aparecer. Eu tenho aqui essa cábula, tá? Do teclado com os atalhos de teclado, o que é cada um, tá? Quem quiser, depois eu posso dar como premiação essa arte, tá? Esse arquivo para quem comentar lá no Instagram. Mas aí no final eu falo para vocês qual que vai ser a palavra que vocês vão utilizar lá no Instagram, qual é o comentário, né? Qual que é o post para você receber essa arte aqui, que é a cábula dos atalhos de teclado, tá? E aí você pode mandar imprimir, assim, igual eu mandei, né? Que esse é o meu tapete de rato. É minha cábula que eu deixo aqui. Então vamos lá. Setinha para cima no seu teclado e vai colocar 1, que é a altura do chão até o início da janela. E depois você vai fazer a mesma coisa, só que nessa linha daqui da vertical. Então, cliquei nela, posicionei para o lado, setinha da direita e venho até encostar aqui, ó, no começo da janela. E não precisa ter medo, tá? Pode andar com ela, porque uma vez que ela tá bloqueada no eixo vermelho, ela não vai sair do lugar. Então, eu posso vir aqui e clicar no início da parede, da janela. Vou apertar a letra capa de novo, que é para sumir. E agora eu posso fazer o desenho dessa janela. Essa janela, ela tem 1,20 de largura e 1,5 de altura. Então, eu vou colocar essas informações novamente ali na parte do plugin. Então, eu vou colocar a largura 1,2 e a altura 1,5 e vou... 1,5 e vou criar a abertura. Vou clicar aqui 2 vezes e pronto, já está feita a abertura. Incrível, né? Olha só que legal. Agora, que falta a gente fazer? A porta de entrada. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá adivinhar. Olha que fácil. É só colocar aqui as dimensões. E para a porta de entrada vai ser 1 por 2,10, tá? É a altura de porta. Essa porta de entrada tá bem larga mesmo, de propósito. Vou apertar a letra capa para eu poder visualizar o que está ali embaixo. Visualizei, 1, 2. Pronto. Está criada a porta de entrada. Então, vamos lá. Fora a brincadeira, vamos lá produzir de novo. Pronto, já tenho toda a minha parede externa, já tenho as aberturas. E agora, o que falta fazer? Paredes internas e a abertura dessas duas portas. A porta do quarto e a porta da casa de banho. Então, vamos lá. Cliquei no plugin, vou mudar aqui a espessura, que é 0,10, e vou colocar também aqui, que é 2,80, que eu quero dessa parede interna. E agora, eu preciso visualizar ponto inicial e ponto final, tá? Quando eu falo visualizar, gente, é assim, ó. Se eu tiver dessa forma e querer fazer aqui, não vou enxergar. Então, vai ficar bem difícil, essa parede vai ficar torta. Então, eu preciso visualizar os dois pontos, o inicial e o final. Então, visualizei os dois. Cliquei num ponto, no último ponto, 2 vezes. 1, 2. Tá feito. E agora aqui novamente. Então, cliquei, repete as últimas medidas. Primeiro ponto, segundo, 1, 2. E agora, essa daqui que é mais grossa, que é 30. Então, 1,3. Cliquei, 1, 1, 2. Perfeito. E agora as aberturas, mesma coisa, tá? Só que agora é 0,8, que é 80 centímetros. Vou posicionar aqui. Não sei onde está a parede. Qual que é a palavra mesmo? Qual que é a tecla? Ai, não lembro, Amanda. É letra capa.
Então, eu vou clicar 2 vezes aqui. Para quem é brasileiro, é letra K, tá, gente? Que aqui em Portugal o povo fala capa. Mas é a mesma coisa, é a mesma língua, né? Todo mundo fala que é a mesma língua, mas tem muitas palavras que são um pouquinho diferentes. Enfim, vamos lá. Não vamos entrar nessa discussão. Bora lá então. Vamos fazer. Já tenho aqui, olha só, já tenho uma estrutura pronta do meu projeto. Olha que legal. Na primeira aula você já aprendeu a fazer essa abertura e do jeito correto, tá? Ao invés de eu fazer dessa forma antiga, que é super arcaica e não funciona. Então vamos lá. Agora eu preciso fazer o pavimento e o rodapé. Então vamos lá. Eu, que sou uma pessoa linda, maravilhosa, muito boa, também disponibilizei para vocês um pavimento que é só você puxar, né, com a escala. Se eu tivesse que desenhar aqui o pavimento, como que eu faria? Se eu não tivesse esse bloquinho. Eu faria aqui um retângulo, outro retângulo aqui, ia ter que apagar essas linhas, ia dar espessura, e depois ia ter que recortar a parte da casa de banho, né, e fazer um bloquinho de cada um. Eu vou apagar, porque não é essa forma que a gente vai fazer de uma outra forma, tá? Então, para isso, eu vou fazer assim, ó. Vou lá em cima, na barra de menu, vou em File, Arquivo, Importar, e vai procurar por pavimento. E aí, lá naquela pastinha que é do Blocos 3D, tem essa de estrutura. Na pasta de estrutura, você vai vir aqui ó, na opção pavimento e vai importar. Olha só, o pavimento está aqui. Vou posicionar ele aqui em qualquer parte do meu projeto e vou colocar aqui. Então, ele já está aqui pronto, vou olhar por baixo, ó, e já vou fazer com a letra S de escala. Vou colocar aqui o tamanho do meu. Como que eu faço isso, Amanda? Olha só, quando você aperta S de escala, ele aparece esses quadradinhos verdes, tá? E esse quadradinho verde é para você mexer na largura e na outra, na profundidade. Então, aqui já está feito o primeiro pavimento, que é o pavimento da casa de banho. Depois, eu vou apertar a letra M de mover e o Ctrl, que ele vai fazer uma cópia, tá? Para quem está trabalhando com o Mac, você vai apertar Move e, se eu não me engano, é a opção Option, tá? Que ele faz o maisinho. Aí você vai clicar aqui, vai posicionar para o lado e vai fazer essa de escala novamente, que é para terminar de preencher esse pavimento. Então, da casa de banho vai ser o único pavimento diferente do restante da casa, tá? E agora eu vou fazer novamente aqui, vou fazer novamente aqui essa parte do hall de entrada, tá? Então, eu vou fazer Move, Ctrl, vou posicionar para cá e essa de escala eu vou diminuir, tá? Então, você vai meio que montando aqui o quebra-cabeça. Esse e esse, que é a parte do pavimento da casa, eu vou unir os dois. E para isso, eu vou apertar o botão direito e vou nessa opção Solid Tools ou ferramentas de sólidos, alguma coisa assim, e unir, tá? E ele vai unir essas duas. Pronto, eu já tenho aqui o pavimento da casa inteira e da casa de banho, tá separado os dois pavimentos. Agora, eu quero fazer o rodapé. E como que eu faço o rodapé? Eu vou novamente lá nos bloquinhos disponibilizados. Então, File, Import, e vou colocar rodapé, tá? Tá ali o rodapé. E vou importar. Agora, aqui no importar, eu vou posicionar ele. Vou primeiro colocar ele no meu desenho e depois eu vou posicionar ele lá no cantinho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Você pode até... Vou colocar aqui um pouquinho longe. Vou pegar desse ponto aqui e vou trazer para cá, tá? Então, aqui vai ter um nessa direção e na outra direção também. Então, eu já vou fazer aqui uma cópia. Então, eu vou fazer Move e Ctrl, vou clicar nesse ponto e vou clicar para o lado, tá? Ele fez uma cópia. Agora, se você observar, aqui em cima, quando você passa o rato, aí você tem que aproximar bem, tá? Não pode ter dó de dar zoom. Então, você vai posicionar o rato com o Move aqui em cima do seu modelo. E vai aparecer essa rodinha quando você vê essa cruz vermelha aqui, ó, tá vendo?
Então, vi a cruz vermelha, vou clicar e vou posicionar ela para cá. Olha que legal. Já tenho aqui o meu rodapé. Agora, eu vou pegar nesse ponto e vou colar aqui, tá? E agora, como que eu faço para ir colocando o rodapé na minha casa? Olha só. Você vai apertar a letra S e vai esticando. Ó, estiquei aqui. Esse daqui eu vou esticar até aqui. E depois, qual que é o próximo? Move e Ctrl, tá? A cópia. Então, Move, Ctrl, pego nesse pontinho aqui, pode ser aqui no chão, e posiciono para o lado. E aí, vem com a escala, ó. S, vou puxar até o final. Pronto, olha que legal. E agora, aqui, esse daqui, do outro lado vai ser exatamente a mesma coisa. Então, vou fazer Move, Ctrl, vou pegar nesse ponto aqui, ó, de fora e vou trazer pra cá, ó. E aí, eu já tenho aqui a cópia desse rodapé. Agora, o que que falta? Falta aqui, ó, Move, Ctrl, falta essa outra parte aqui. S. Essa da frente aqui, também vou pegar. Posso pegar esse rodapé. Então, Move, Ctrl, pego sempre na base e trago pra cá. Eu vou pegar ali no ponto, no cantinho, e vou colocar aqui nesse cantinho. Para reduzir, é só apertar a letra S, clico nesse ponto e clico aqui. Tem outra forma também de fazer o rodapé, tá? Eu gosto dessa forma porque foi a forma que eu encontrei que é mais fácil de você entender como faz, tá? Porque eu, usualmente, fazia assim, ó. Eu apertava, entrava dentro do grupo do pavimento, clicava 2 vezes e fazia essa opção. Botão direito, interseccionar face com o modelo. Quando eu faço isso, ele marca para mim todas as paredes, tá? Então, ele marca aqui as paredes da minha casa. E aí, eu fazia assim, ó, F de offset, fazia 0,01 e separava, né, Ctrl C, tirava do grupo, colava no mesmo local, fazia um grupo. Aí, dentro desse grupo, que era difícil de entrar, fazia o push-pull de 0,10. E depois disso, ainda tinha que vir corrigindo partes que não existiam. Então, essa parte não existe, vou ter que fazer assim. Aí não apagava, tinha que vir e apagar lá. Então, toda essa parte é muito mais demorada, dá muito mais trabalho. Então, dessa forma, e eu vi que as minhas alunas conseguiam desenvolver mais rápido, era fazendo o rodapé dessa forma, tá? E esse rodapé, se você apertar o botão direito e vir aqui ó, nessa opção de componentes dinâmicos e opções do componente, ele também tem aqui uma espessura que você pode mudar do rodapé e a altura. O que eu indico é que você faça essa configuração antes de fazer as cópias, tá? E ele já fica tudo. Mas é por isso que eu faço dessa forma com o rodapé, tá? Então, pego aqui nesse ponto, Ctrl, e vou colar aqui. E aí, gente, como esse componente que eu tenho, eu vou desenvolvendo outros, sabe? Por exemplo, um dos que vocês vão ter aqui é uma iluminação que eu fiz por conta de uma aluna que ela me pediu. Então, tudo que as minhas alunas vão me pedindo, eu vou desenvolvendo, porque eu acho que é um conteúdo válido, que eu uso para mim também, facilita a minha vida e facilita a delas. Então, eu falo que é uma troca, né? Então, tudo isso eu deixo disponível para as minhas alunas. Aí, eu vou fazer o Move, o Ctrl, vou jogar aqui do outro lado. Ó, é só Move Ctrl, tá, gente? E aqui, ó, vou deixar até aqui porque vai ter o armário da cozinha. Então, não quero que ele venha para esse lado. Agora, eu vou fazer Move com Ctrl, vou jogar lá do outro lado e vou diminuindo. Então, nesse caso aqui, ó, vou diminuir até essa parte. Como passa ali por dentro da parede, você não precisa cortar. Agora, eu vou pegar novamente nesse ponto, vou até o final. E aí você pode sempre bloquear no eixo, tá? Setinha da direita ou da esquerda para bloquear no eixo e ficar retinho. Olha só que legal. Então aqui eu já tenho todo o rodapé da minha casa. Olha só, de uma forma bem simples. E agora, o que que falta? Eu já tenho paredes, eu já tenho abertura dos vãos, eu já tenho pavimento, eu já tenho rodapé. Agora eu vou colocar
o teto e só o teto, tá? E vou separar. Agora eu vou colocar o teto, vou colocar as portas e janelas, tá? Antes de colocar o teto, acho que eu já vou colocar portas e janelas. E aí, tem um segredo aqui que eu quero mostrar pra vocês. Se você vir aqui no 3D Warehouse e colocar porta, sei lá, madeira. Não, só porta. Porta. Vamos encontrar aqui uma porta, modelos. Sei lá, vou colocar essa porta aqui. Vou descarregar essa porta. Você pode escolher a porta que você quiser para fazer esse teste, tá? E vou colocar ela aqui, tá? No meu modelo. Aí, essa porta ó, não tá do tamanho que eu quero. Aí eu vou diminuir, eu vou apertar esse de escala, né? E vou procurar aqui esse eixo para poder diminuir ela até aqui, tá? Só que daí sempre tem esses probleminhas, ó, tá vendo? Ó? Não consigo, aí vem essa parte aberta, tá saindo aqui um pouco para fora, não é isso que eu quero, vou tentar ajustar. Então, nunca vai ficar assim uma coisa perfeita, tá? Isso é um bloco normal que alguém desenhou e deixou disponível ali. Só que existe uma coisa que se chama blocos dinâmicos, tá? E os blocos dinâmicos vieram para facilitar a nossa vida, tá? Então, muita gente aqui, ó, no 3D Warehouse disponibiliza para você poder baixar, tá? É uma biblioteca que o próprio SketchUp disponibiliza. As pessoas desenham, colocam ali e você faz o download. Então, eu vou colocar aqui um segredinho que é, quando você for procurar por porta, você vai procurar por porta, mas você também vai vir aqui, ó, em filtros, tá? E vai colocar essa opção, ó, componente dinâmico. Não é para todos os blocos que você vai usar isso. Você vai usar isso para os blocos que você tem que trabalhar, mexer, tá? Fazer a escala. Principalmente portas e janelas. Então, eu vou pegar aqui essa porta, tá? E vou apertar Yes e vou descarregar para cá. O que essa porta tem de diferente? Porque ela é dinâmica, tá? Ela vem, se você observar aqui no 3D Warehouse, ela tem esse verdinho escrito dinâmico. Agora, eu vou rotacionar ela, tá? Então, rotacionei e vou ver quais são as opções do componente. Então, botão direito, lá embaixo, componentes dinâmicos e opções do componente. E aqui, olha que legal que tem. Tem a profundidade do vão, tem a largura do vão e tem a altura do vão. Altura do vão, altura da porta. Largura do vão, largura da porta. E a profundidade do vão é a largura da parede. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, eu tenho essa porta que tá nessa largura, né, na profundidade de 30 e tenho essa com de 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela. Então, eu vou procurar aqui um ponto, ó. Eu vou colocar ela aqui nesse cantinho. Colocar ela aqui nesse cantinho, ó. Então, eu tenho que pegar o cantinho da minha porta para pôr ali. Vou até tentar visualizar. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esse ponto aqui, assim eu consigo ver os dois. Vou pegar esse ponto aqui e vou colocar ali, tá? Por que eu falo assim eu consigo ver os dois? Ponto inicial e ponto final. É melhor porque você não se perde no desenho, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou posicionar aqui. Pronto. Agora, qual que é a profundidade do vão? 10 e vou dar Enter. Olha só, ele já reduziu. E agora, deixa eu ver aqui. Tá perfeito, porque ela já tá com 80, né? Então, não tem problema. Agora, Move Ctrl, vou pegar ela aqui e vou jogar ela aqui fora, tá? E lembra que eu quero ver os dois pontos. Então, eu quero ver ponto inicial e ponto final. Agora, eu vou aumentar ela aqui. Profundidade do vão, 0,3, que é 30 de profundidade. Olha só, já ficou bem certinho. E agora eu quero um de largura e vou só mover agora ponto inicial, ponto final e olha só que legal, tá linda, maravilhosa a nossa porta, tá? Então, você vê que se você tiver a estratégia correta, a forma correta, você não perde tanto tempo no SketchUp. Você só precisa saber quais são as maneiras mais corretas de você trabalhar de forma otimizada.
Conta pra mim se você tá gostando, deixa aqui no comentário o que você gostou até agora do que eu expliquei, tá? Enquanto isso, eu vou fazer o rotate dessa porta para colocar aqui na casa de banho. Então, para rotacionar, eu posso com o Move procurar as cruzinhas vermelhas, tá? E rotacionar. E se eu apertar o Ctrl, eu posso fazer assim, ou eu posso fazer com rotate. Mas antes eu preciso copiar ela. Então, Move, Ctrl, posiciono ela para o lado e venho aqui com a cruzinha e rotaciono, que assim é muito mais fácil. E agora eu vou mover desse ponto, e aí eu posso até fazer assim, ó. Posso pegar desse ponto e posso vir aqui por cima e colocar aqui, tá? Lembra que nos outros eu coloquei aqui por debaixo, mas não tem problema. Agora, essa porta, ó, ela tá abrindo no sentido contrário. Como que eu faço para eu espelhar essa porta? Depois da versão de 2022 do SketchUp, ele tem esse espelhar nele, tá? E esse espelhar é aqui o Flip, tá? É essa ferramenta. Para quem está trabalhando com alguma versão anterior a essa, você pode apertar o botão direito e vir na opção Flip Along e ver qual que é o eixo que você vai mudar, o Red ou o Green, tá? Ou o eixo vermelho ou o eixo verde. Pronto, olha só, já tenho toda a estrutura. E agora só falta essa parte das portas-janelas e da janela. E novamente eu vou buscar essa nova janela. Mas assim, para você não ter que ficar buscando aqui, eu também já deixei separado esses dois bloquinhos. Então você vai lá, File, Import e vai procurar os bloquinhos, tá? E o bloquinho tá aqui em blocos 3D, tá? Portas e janelas, e é esse porta-janela, tá? Você vai importar ele e vai posicionar ele aqui. E esse bloquinho tá fantástico, tá? Porque você pode usar a escala para colocar ele da forma correta, do tamanho correto. Então, posso vir aqui, vamos supor que ele fosse menor, tá? E ele, ó, nesse caso do dinâmico, ele não deforma, tá? Então, se eu fosse deixar ele da metade do tamanho, olha só, esses perfis iam ficar menor, tá vendo? Ó? Só que como ele é dinâmico, ele já está programado para ele reescalonar, né? Para ele poder deixar já correto e não perder a proporção, tá? Então aqui ele tem essa opção, vou mover com Ctrl, vou colocar do outro lado. E nessa daqui ele também vira uma janela, tá? Então vou posicionar ela aqui e vou fazer S de escala. Então clico nesse ponto, posiciono para baixo e clico aqui. Depois, essa parte, clico aqui, posiciono para o lado, ó, até encostar nessa linha. E clico novamente. Agora, como que eu vou transformar ele de porta-janela para só janela? É só eu vir aqui, ó, nessa opção do componente. Como que eu faço para abrir a opção do componente? Vou fechar aqui, vou apertar o botão direito, vou lá embaixo. Componentes dinâmicos, opções do componente. E aqui, no tipo, ao invés de porta, eu vou mudar para window e vou apertar aplicar. Olha que legal. E agora ele virou uma janela. Então, se você trabalhar com os bloquinhos corretos, você vai ver que a sua vida vai, assim, facilitar muito, tá? E você não vai perder horas e horas no SketchUp. Esse monstro aqui que a gente fez, vou apagar ele que a gente não precisa. E vou finalizar com a parte de colocar o teto, tá? E o teto eu também fiz a mesma coisa do pavimento. Então, você vai entrar lá no bloco da estrutura e vai salvar. Então, vamos lá. File, Import. E você vai trazer o teto falso. E aqui tem uma coisa legal no teto falso, que eu coloquei assim, ó. Você coloca ele, aperta o botão direito, vem nas opções do componente, de novo, né? E aqui eu coloquei uma coisa, se eu quiser um pé direito de 3, eu mudo aqui. Então, ele é bem mais fácil de trabalhar, tá? Com questão de alturas do pé direito. Lembrando que aqui, esse eixo, ele tá um pouco para cima, tá? Ele tá acima 15 centímetros. Então, se eu quero 3 metros, vamos supor, vai ser 3,15 no real, tá? Para ele poder ficar certo. Aqui eu vou pôr 2,95, tá? E vou esticar ele. Então, vou fechar aqui, S de escala, e olha só, ele já tem os eixos corretos aqui para usar. E aqui eu vou usar até aqui, e depois move com Ctrl para fazer o restante, tá? Que é a parte
casa de banho, fazer por aqui. Pronto, então já tenho essa parte e essa. Ah, tem que mover para baixo. Ele ficou para cima, é só mover para baixo, não tem problema. E agora eu preciso fazer aqui um rasgo, que é onde eu vou colocar a iluminação do cortinado. Então, eu vou apertar a letra T novamente, vou clicar nessa parte dessa linha da parede, vou posicionar aqui pro lado, pode posicionar bem longe, tá? E vou colocar vírgula 15. Agora, eu vou apertar a letra S e vou pegar desse ponto até encostar aqui nessa guia, tá? A guia eu posso apertar E, que é a borracha, e apagar. Depois, eu vou juntar esse com esse. E para isso, eu vou clicar, vou apertar o espaço para virar setinha. Vou clicar na primeira, seguro o Shift, clico na segunda, aperto o botão direito e vou em Solid Tools Union, tá? E unir. Pronto. E aqui eu vou fazer um fechamento, tá? Essa parte aqui, esse fechamento. Agora, para fazer esse fechamento, eu vou novamente vir aqui, ó. File, Import. E vou colocar teto falso fechamento. Importar, tá? E ele já vem assim na vertical. Vou posicionar ele mais ou menos aqui, porque o LED vai ficar aqui, tá? A fita de LED vai ser instalada aqui. Vou apertar S de escala e vou reduzir ele para ficar no tamanho correto. Ah, e aqui tem uma coisa que é, como eu tenho essa parte da cozinha, então esse teto falso vai ter que fazer um corte aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui dentro, vou posicionar, fazer uma linha aqui de 60,6 e vou fazer o corte para baixo, tá? Só fazer uma linha assim. E vou puxar com push-pull, vou voltar aqui. Vou puxar com push-pull esse ponto para cá, tá? Se por acaso você não conseguir fazer isso, não tem problema, porque o armário da cozinha vai fechar, não tem problema. Então, aqui, eu vou apertar S de escala novamente, vou voltar até aqui. E esse, eu vou fazer uma cópia. Então, Move Ctrl, faço uma cópia e vou rotacionar ele, tá? Então, eu posso procurar aqui com Move a cruzinha, tá? Aqui de cima. Ou posso usar o Rotate, tá? Nesse caso, eu acho que o Rotate vai ser mais fácil. Então, letra Q pro Rotate. Clico no primeiro ponto, no segundo ponto e no terceiro, tá? Já tá feito. Agora, eu vou pegar o mover e vou mover daqui pra cá. Pronto, já tá fechado. Vou pegar a escala e vou diminuir até aqui. Olha que legal. E agora, por último, é só fazer um fechamento aqui por cima. Então, agora eu vou fazer um rotate diferente, tá? Vou clicar nessa face, vou apertar Q, que é o rotate novamente. Só que agora eu quero que ele rotacione no eixo verde, tá? Eu vou mostrar pra você a diferença. Vou pegar nesse ponto aqui no eixo verde, vou apertar Ctrl, porque eu quero que faça uma cópia. Vou posicionar para baixo e para o lado, 90 graus. E aí ele faz esse fechamento, tá? Porque o rotate, ele funciona dessa forma. Ele rotaciona conforme o eixo que a gente quer, tá? Agora, eu vou apertar a letra S e vou mover até aqui. Pronto, já fiz o fechamento. E agora eu posso unir esse e esse. Então, com a setinha, vou segurar Shift e vou selecionar todos. Selecionei. Botão direito, Solid Tools e Union, unir. Pronto, olha só que legal. Então, aqui eu já tenho teto, eu já tenho parede, eu já tenho as esquadrias, tá? Eu já tenho pavimento, já tenho aqui todo o meu modelo. Então, se você chegou até essa parte, parabéns! Eu espero que vocês tenham aprendido essa primeira parte, que é a parte da estrutura, que é como começa, né, um projeto 3D. Espero que você tenha gostado e vamos acompanhar a aula 2. Então, você vai, nesse momento, depois que acabar a aula, você pode descansar, não precisa fazer agora, mas você tira amanhã para você poder fazer isso. Então, quando der o horário mais ou menos da aula, você tira para você poder fazer esse exercício, ok? Então, vamos sair daqui da tela cheia. Eu vou fechar, lembrando que você tem que salvar o arquivo, tá? Então, você vai vir aqui, fechar, salvar sim.
vai colocar naquela pasta maravilhosa que você criou do workshop e pode colocar meu primeiro projeto 3D, sei lá, coloca o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui projeto 3D e vou guardar, tá? Faça isso, pelo amor de Deus. Então, é isso que a gente aprendeu na primeira aula. Eu espero que vocês estejam super entusiasmados com essa aula, que você tenha aprendido muito, né, nesse primeiro momento. Eu sei que é os primeiros passinhos ainda. Pode ser que tenham pessoas que já tenham conhecimento e falam, ah, é tão bobo, né? Isso tudo eu já sei, mas calma, temos mais conteúdos para quarta-feira. E eu espero muito que você tenha gostado. Na quarta-feira, na aula de quarta-feira, que é a aula do acima da média. O que é esse acima da média? Acima da média é uma forma que você vai desenhar, que você vai ter no seu projeto, que vai te colocar acima da média dos outros profissionais. Por quê? Porque tem bloquinhos já prontos, preparados para, por exemplo, você mudar os materiais muito mais rápido, para que você possa mudar a dimensão desse material. No caso da cozinha, você vai ver que é só dar um clique e aquela porta abre. É fantástico. Eu acho que vocês vão amar. Se você gostou dessa aula de hoje, a aula de quarta-feira, sua cabeça vai explodir, você vai ficar, meu Deus, como que eu não vi esse conteúdo antes? Eu preparei mesmo com muito carinho, com muito entusiasmo, e eu quero que você fique comigo até essa última aula de sexta-feira, porque eu quero mesmo ver o resultado de vocês. Então é assim, quem não está inscrito na comunidade, entra lá, porque a comunidade é muito boa, tá? Você vai precisar estar ali dentro, porque nós vamos fazer o sorteio, tá? Da versão anterior, nós tivemos um sorteio de quem conseguiu concluir todas as tarefas. Então você vai assistir a aula e vai replicar e vai postar esse seu conteúdo lá na comunidade. Depois, na aula 2, que eu vou mostrar as regras do sorteio. Nas regras do sorteio, vai ter um formulário que você vai preencher e nesse formulário você vai colocar esse post dessa imagem que você fez e um depoimento seu falando o que você aprendeu nessas aulas do workshop do 0 ao 3D. Quem fizer a imagem já ganha um número para poder fazer o sorteio, para poder concorrer ao prêmio. E o prêmio vai ser o meu curso online Design 3D, que é o curso todo completo da modelação 3D no SketchUp e a parte ainda do Enscape, tá? Entre outros bônus que tem ali dentro, que eu vou falar só mesmo na última aula, que eu vou apresentar esse curso online. Mas quem participar e conseguir concluir vai concorrer a esse curso online, tá? Então é assim, lembra daquela cábula que eu falei dos atalhos de teclado que tem no SketchUp que você pode colocar aqui e imprimir? Eu vou disponibilizar para quem comentar lá no post que está aparecendo aqui, eu vou deixar aqui no canto, o post que tem lá no meu Instagram. Você vai lá no post e você vai fazer um comentário sobre a aula de hoje, tá? Você pode falar dos componentes dinâmicos, você pode falar das portas, das janelas, o que você achou dessa aula. Com esse comentário, quem fizer o comentário automaticamente vai receber a arte vai receber esse PDF com a cábula do SketchUp dos atalhos de teclado, tá? Eu vou mostrar como que é esse atalho de teclado aqui para você ver. Ó, é esse atalho de teclado. Então aqui mostra, por exemplo, igual eu falava ali na aula, letra Q, então você vai usar o rotate, a letra S, a escala. Então tem aqui, ó, toda a cábula para você. E quem comentar lá, eu vou mandar o link para poder descarregar esses atalhos de teclado e os atalhos que você pode instalar no seu SketchUp, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ver vocês na aula número 2. Na aula número 2, a gente vai ver como que você vai sair da média e ter todos esses bloquinhos, tá? Então, lembrando que esses bloquinhos que eu tô partilhando com vocês são bloquinhos
A maioria são bloquinhos que eu desenvolvi. Por exemplo, os que fazem abertura de porta, os bloquinhos que mudam de cor, foi tudo bloquinhos que eu fiz e que eu estou presenteando, tá? Isso já é um presente para você que está participando do workshop. Então é isso, eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.